Muito bem, começando aqui então o nosso trabalho de hoje. Vamos para o nosso livro Na Era do Espírito, já no finalzinho do livro. Temos mais 2 ou no máximo 3 encontros. Esse livro então, de autoria de espíritos diversos, com a participação do Chico, participação de Herculano Pires, né, que assinava como irmão Saulo, né, para escrever os seus artigos nos jornais daqui de São Paulo. E nós vamos então para a questão número 25, questão 202. É o título desse item. Temos ali também conflitos psicológicos, que é a mensagem de Emmanuel, e acústica psicológica, comentários de irmão Saulo. Muito bem, vamos lá. Bom dia, Fabi, bom dia, Masa. Nós iniciamos na semana passada o estudo desse tema. Só lembrando, tá? Nós temos aqui a questão 202, é esse item 25, indagações sobre a felicidade, o item número 26, e discussões acaloradas, o item número 27. O 28, presente de Natal, nós já lemos exatamente na ocasião da véspera do Natal, né? Então faltam só mais essa e mais 2. Conseguiu, que bom, Angelina, né? Bela conquista. Isso é bem interessante mesmo ter esse livro, porque é um livro bem gostoso de ser estudado, né? E como a gente tinha comentado, né, essa nossa proposta de conhecer um pouco mais dessas obras, né, escondidas do Chico, eu falo escondidas porque nós mesmos escondemos, né? Então são livros que trazem conteúdos tão interessantes, tão valiosos de serem estudados, né, e tão poucas pessoas conhecem. Então a gente está se dando, né, esse prazer, a gente poderia dizer, está se dando esse trabalho de fazer esse estudo, mas na verdade está se dando esse prazer de conhecer um pouco mais esse conteúdo dessas e de outras obras, para a gente poder ver ali, né, o esforço do Chico para trazer para nós esses ensinamentos do plano espiritual, tratando de temas aqui super importantes, né, das questões da nossa vida cotidiana, aqui na nossa relação com o mundo espiritual. Então, além de hoje, mais 2 encontros no máximo, nós já concluímos aqui esse mais um desses nossos livros, né, para rechear um pouco mais a nossa biblioteca. Bom, questão 202. O Chico trouxe então essa introdução, lembrando que nós já comentamos um pouquinho sobre esse item na semana passada, né? A gente aproveitou o restinho de tempo que nós tínhamos no nosso último estudo e fez aqui uma introdução, comentando um pouquinho sobre a importância, né, o valor desse item. Mas para a gente poder lembrar, temos aqui então, o Chico traz para nós essa introdução. Em nossa reunião pública, entre os visitantes amigos que procediam de cidades diversas, predominavam as perguntas sobre os conflitos psicológicos que estão merecendo longos estudos em toda parte. Os comentários em torno do assunto eram os mais animados. Quando as nossas tarefas tiveram início, o Livro dos Espíritos nos ofereceu a questão 202, e as explanações prosseguiram. No fim das atividades programadas, o nosso caro benfeitor espiritual escreveu a página Conflitos Psicológicos, que lhe envio para os seus oportunos estudos. Né? Então isso aqui era um recadinho que o Chico sempre mandava para Herculano Pires, né? Junto com a mensagem que vinha do plano espiritual. E o bacana, né, que não era uma prática. No primeiro livro que nós estudamos, o Chico Xavier Pede Licença, era uma outra mensagem que trazia essa introdução, mas aí deu para perceber que depois do meio para frente, ali praticamente, Herculano Pires percebeu que essa introdução que o Chico trazia era muito importante, porque contextualizava, né, a mensagem, as circunstâncias em que ela chegava, né, por que as pessoas tinham essa motivação, né, por que aquele grupo... por que os espíritos tinham certa motivação para trazer
esses comentários, né? Então começamos a ter essas introduções que o Chico então mandava para Herculano Pires. Bom, a questão 202, como nós já vimos, ela faz parte aqui do Livro dos Espíritos, no capítulo número 4, Pluralidade das Existências, e o item número 6, Sexo nos Espíritos. E aí então nós vimos, além da 202, temos a 200 e 201, só para a gente poder fazer aqui uma introdução rápida, revendo aquilo que nós já vimos, né? Tem sexo os espíritos? Não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Na 201, em nova existência pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Dê certo. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. E agora na questão aqui em tema, né? 202. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Aqui naturalmente, né, lembrando sempre que muitas, aliás, as questões do Livro dos Espíritos, elas são baseadas na visão dos espíritos de uma perspectiva mais elevada, mais sábia, né, compreendendo melhor ali todo o contexto do espírito na sua trajetória evolutiva. Quando fala isso pouco importa, do espírito escolher um corpo de um homem e de uma mulher, isso pouco importa para o espírito esclarecido. Para aquele espírito ainda com o pensamento materializado, né, muito preso ainda nas suas ideias terrenas, isso tem grande importância. Né? Da mesma forma que quando se fala isso pouco importa, ou quando se fala sobre a desencarnação, sobre a morte, e os espíritos dizem, né, que o espírito pouco valor dá para o seu corpo, que é como se fosse uma roupa velha que ele troca. Na verdade, nós lembramos que para quem está desencarnando e tem uma ideia muito presa no mundo material, o corpo dele não é uma roupa velha que ele troca, ele quer ficar preso naquele corpo e de preferência viver imortalmente, continuando ali desfrutando dos prazeres no mundo material, né? Então a gente vai ver sempre que isso pouco importa, o espírito não dá valor, depois que ele está no mundo espiritual isso tem pouca importância, vai depender muito da sua consciência e da sua elevação. Portanto, né, quando a gente fala sobre essa questão de fazer uma escolha, quando errante, do espírito escolher reencarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher, certamente aqui o espírito já esclarecido ou sendo orientado vai depender muito das necessidades que ele tem para seguir aqui na sua evolução, de acordo com as provas que ele precisa vivenciar. E também de acordo, claro, com as expiações. Lembrando, claro, né, Kardec mesmo fala sobre isso, que toda expiação também é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Porque tem espírito que escolhe uma prova de caráter sem necessariamente ter débitos a resgatar e sem necessariamente passar por grandes sofrimentos, né, buscando esse resgate. Então, para ele, uma prova é uma experiência, né? A gente pode imaginar, por exemplo, Chico Xavier sendo provado, podemos imaginar Joana de Ângeles passando por uma prova, Emmanuel passando por uma prova, Dr. Bezerra de Menezes passando por uma prova. São provas que o espírito vai para poder até alcançar a sua condição de pureza. Enquanto ele não não chega nessa condição, ele tem necessidades de passar por aprendizados, por desafios que vão ali lapidando, né, o seu caráter, né, e levando a sua personalidade. Mas no caso das expiações, a expiação também é uma prova, porque o espírito passa por aquela expiação de resgate e para que ele possa ser bem-sucedido, ele precisa aprender com aquela experiência, incorporar esse aprendizado e depois ele seguir, né, melhorado nessa sua evolução. Se ele falha nessa expiação que ele está vivenciando de resgate, que ele tem que vivenciar experiências difíceis, se ele não passa por essa prova, ele vai ter que fazer de novo.
Por isso, então, de acordo com as provas que ele tem que passar. E essas provas, então, podem ser provas relacionadas com expiações, ou podem ser provas que ele vai vivenciar de acordo ali com a sua natureza. Por exemplo, né, de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, um espírito que percebe que, acolhendo no seio materno um espírito que faz parte da sua história, e ele reencarna desejando ajudar aquele espírito, e ele opta, por exemplo, em vir como mãe daquele espírito, para ele é uma prova sem que necessariamente tenha necessidade de expiação. Foi o caso que nós vimos, né, a gente já chegou a comentar várias vezes sobre essa situação, quando então, no nosso lar, a mãe de André Luiz faz uma escolha de reencarnar para ser novamente esposa daquele que foi o pai de André Luiz, aquele que foi o seu esposo em encarnação passada, e acolher, né, junto ali, né, como mãe, daquelas jovens que tinham ali se envolvido de uma forma desequilibrada ali no campo da prostituição e tudo mais, junto ao esposo. Então, quer dizer, ela optou em vir como mulher, ser esposa daquele mesmo homem e ser mãe daquelas jovens. Mas ela poderia ter vindo como um homem, por exemplo? Poderia. Mas qual seria exatamente a sua necessidade? Então nós vimos ali que a programação ela vai muito de acordo com a necessidade de cada espírito e não simplesmente de acordo com os nossos caprichos, porque isso mostraria para nós apenas ali a nossa visão limitada das nossas, né, necessidades evolutivas, assim como também essa ideia de querer alimentar os nossos vícios e tendências inferiores. E não apenas no campo da sexualidade, mas no campo do domínio, no campo da influência, né? A gente lembra que o indivíduo que reencarna, por exemplo, como homem, exercendo grande poder, é claro que numa encarnação seguinte, ele vai querer reencarnar da mesma forma para continuar fazendo a mesma coisa. Assim como uma mulher que, por exemplo, reencarna num campo também onde ela pode exercer o poder, onde ela pode exercer uma grande influência, e ela sente o prazer de fazer isso, ela vai querer voltar e dar continuidade na mesma personalidade. E então nós vamos encontrar o campo da ciência, o campo das artes, o campo dos governos, o campo, o campo de conhecimento, qualquer que seja. Então nós vamos acabar escolhendo a manutenção ou a inversão dessa polaridade, né, dessa sexualidade, ou do sexo, na verdade, para a gente continuar vivendo aqui do modo como nós nos interessamos. Mas quando a nossa visão se torna mais elevada, aí sim nós fazemos escolhas diferenciadas. A Angelina colocou, né, o amor para eles, espíritos, é no sentido de sublimação. Né, para nós aqui ainda a ideia do amor é ainda a ideia dos sentimentos ainda embrionários. Né? Então a gente já lembrou sobre isso. O próprio André Luiz trouxe para nós lá no livro Evolução em Dois Mundos, né, falando que a ideia do sexo, por exemplo, ou a ideia do amor, ele começa para nós ainda no campo das sensações. E depois ele vai se sublimando através da vivência de diversas experiências, como nós vimos ontem mesmo, lá no livro, né, E a Vida Continua, naquele capítulo que tratava das coisas do coração, né? E aí falava exatamente, né, que os indivíduos vão então ali vivendo diversas experiências para aprender a profundidade e a extensão do sentimento amor. Então ele vai se relacionar com alguém do sexo oposto, né, ou mesmo ali que tem a mesma afinidade, para poder desenvolver esse sentimento de relacionamento entre dois indivíduos. Ele vai vivenciar a relação materna ou paterna para desenvolver uma outra característica do amor. Ele vai se desenvolver, por exemplo, num local onde ele vai trabalhar com as tarefas de caridade, para que ele possa desenvolver também o amor pelo próximo. Então a gente vê que o amor ele vai adquirindo características diferentes de acordo com as experiências. Mas quando um espírito ainda não tendo essa visão ampla da sua condição de espírito imortal, de ser imortal, ele acaba focando apenas num tipo de sensação, num tipo de sentimento, então ele vai precisar viver experiências algumas vezes dolorosas para que ele possa sair daquela condição, para que ele possa ser retirado daquele estado em que ele mesmo optou em ficar estagnado, vivendo ali aqueles desequilíbrios. Né? Então são situações diversas que nós vamos encontrando aqui na nossa jornada evolutiva. André colocou, né, como pode vir como homem e aqui trocar
para a mulher, né? Então, quer dizer, são situações diversas que nós vamos perceber, mas a visão que nós temos de mundo, né? Quando nós passamos um olhar sobre o nosso mundo, passamos aqui uma revista no nosso mundo e começamos a ver ali todas as personalidades já constituídas aqui no nosso mundo, a nossa visão inicial é que todos começaram assim e todos vão terminar assim. Quando a gente eleva o nosso pensamento, transcendendo essas barreiras do mundo material, aí então nós veremos o espírito na sua condição real, em que ele não tem esse sexo, mas que nós encontramos espíritos ali com determinadas personalidades, determinadas necessidades que vão fazendo escolhas para que ele possa vivenciar suas experiências, né? A André também colocou, né, aí tanto eles como a família terão ajustes a acertar, provavelmente. Sim, são vários ali os elementos que vão juntando, né, um espírito nas suas próprias experiências, como um espírito fazendo parte de um pequeno ou de um grande grupo, onde todos vivenciarão aquela experiência. Kardec coloca para nós aqui uma observação com relação à questão 202, em que ele diz assim para nós. Então a resposta foi, né, que pouco importa para o espírito encarnar num corpo de um homem ou de uma mulher, o que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. E Kardec comenta, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Então quando nós falamos em sexo, aqui na verdade nós falamos em sexo biológico, né? Porque o espírito em si, ele independe dessa biologia. Então para nós é difícil a gente conseguir ter essa visão, né, já que nós estamos muito presos aqui ao nosso mundo e as nossas percepções também estão presas a tudo aquilo que acontece no mundo físico. Ver um espírito ali que ele não tem sexo, né, popularmente a gente conhece aquele ditado, né, os anjos não têm sexo, né, e na verdade nenhum espírito tem. O que ele tem ali são personalidades que vão sendo moldadas de acordo com as experiências que ele vivencia. E essas personalidades são mais fortemente influenciadas quanto mais próximos do mundo material o espírito se encontra, né, em termos de compreensão, em termos de percepção. Quanto mais ele se eleva, saindo dessa necessidade de reencarnar em corpos biológicos que vão influenciar na sua personalidade, assim como também nos grupos sociais que vão influenciar na sua personalidade, menos ele demonstra essa tendência para um ou outro tipo de sexo. E para nós, como eu falei para vocês, é muito difícil a gente alcançar esse tipo de condição, porque para nós ainda a visão ainda fica muito restrita a essa realidade que nos influencia. Mas Kardec continua. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. E aí até nisso, né, quando Kardec colocou esse trecho final, aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens, e vice-versa, nós temos uma grande dificuldade, porque o que diz respeito ao que o homem sabe reencarnando como homem é aquilo que a nossa psicologia, é aquilo que as nossas ciências determinam. Mas no campo do espírito, o que o espírito exatamente aprende? Né, vivendo uma experiência no sexo masculino ou no sexo feminino? Porque isso a nossa psicologia não vê. Ela só analisa os indivíduos que estão aqui presentes. Então é como se pegasse numa universidade, numa faculdade de psicologia, para fazer uma experiência, para analisar o comportamento dos homens. Aí eles fazem ali um chamamento público, aparecem ali 100 homens, e eles começam a analisar comportamento, ideias, tendências, preferências e tudo mais, e escrever-se um manual. Então os homens gostam disso. Depois, se fizesse a mesma coisa com as mulheres gostam disso. Estão vendo o indivíduo naquele momento, mas o que exatamente acontece com o espírito conforme ele vai, encarnação após encarnação, vivenciando essas experiências? Porque não é apenas uma questão de viver como homem, depende da época que ele vive, depende do meio que ele vive, depende da atividade que ele desempenha. Porque eu posso ser um homem ditador,
como eu posso ser um homem escravizado. Eu terei experiências diferentes, mesmo sendo homem. Eu posso ser um homem solteiro, posso ser um homem casado. Eu posso ser um homem jovem, posso ser um homem idoso. Então, tudo isso vai interferindo na formação da nossa personalidade. Por isso, então, aquilo que hoje as nossas ciências fazem, elas estão muito restritas ainda à visão do mundo físico. E nós veremos isso exatamente nas orientações que Emmanuel vai trazer para nós aqui na sua mensagem, mostrando que tudo aquilo que o nosso mundo oferece tem ali o seu valor, sem dúvida nenhuma. Mas ainda falta muito para que possa compreender exatamente a real natureza do espírito. Vamos então aqui, depois que Kardec coloca para nós, mostrando que em cada sexo que o espírito vivencia, assim como em cada posição social, em cada cultura, em cada idade, em cada condição intelectual, ele pode vir como um espírito limitado intelectualmente, como pode vir um espírito com a sua inteligência bem desenvolvida. Tudo isso vai proporcionar para ele experiências específicas. E ele, então, acumulando essas experiências, vai se desenvolvendo. Mas vamos lá. Passando aqui, então, desse trecho, Emmanuel diz o seguinte para nós. Conflitos psicológicos, porque esse foi o tema que foi trazido para nós. Não aquela condição que poderia, perante a nossa sociedade, ser considerada ideal. Então é aquele homem que tem ali o seu equilíbrio, é aquela mulher que tem o seu equilíbrio e tudo mais. Isso estou falando em questão de sexo, não questão de gênero, que já é uma outra história que a gente já vai entrar aqui daqui a pouco, né? Lembrando sempre, só para reforçar, quando nós falamos em sexo, nós falamos em termos biológicos. Nós temos o sexo masculino e temos o sexo feminino. Quando nós falamos em sexualidade, é a forma como os indivíduos se relacionam com os seus parceiros. Então isso diz respeito à vida íntima de cada um. E quando nós falamos em gênero, é a forma como o indivíduo se vê, mesmo tendo a relação com o sexo do seu organismo. Então ele pode ter um corpo masculino, mas ter ali, se ver com uma personalidade feminina. Então aí nós vamos tratar de gênero. Então temos esses três caminhos para observar. Mas aqui o que Emmanuel traz para nós, e isso foi o que foi trazido nesse estudo que o Chico trouxe para nós como introdução, conflitos psicológicos. E esses conflitos psicológicos estão relacionados com o sexo. Porque nós poderíamos colocar conflitos psicológicos falando, por exemplo, sobre questão de depressão, sobre questão de ansiedade, autoestima, baixa estima e tudo mais, né? Autoestima e baixa estima, né? Então, nós temos aqui esses vários conflitos, mas aqui especificamente tratam dos conflitos psicológicos relacionados com a sexualidade. Vamos lá então. Tão fácil julgar os conflitos sentimentais que surjam nos outros. Habitualmente, a opinião pública na Terra, quase que até agora, em assuntos de sexo, se restringia a entender e aprovar os que se davam ao casamento e a estranhar ou reprovar os que se mantinham em celibato. Então, logo no início, Emmanuel já chama atenção. Até certo tempo, quando nós falamos em gerações dentro da nossa sociedade, a grande preocupação que se tinha era se o indivíduo casou ou se o indivíduo não casou. As mulheres, por exemplo, ali por volta dos 22 anos de idade, eram quase um escândalo, porque já estavam sendo ali rotuladas como solteironas, né? Isso com 22 anos de idade. Aquelas mulheres que se divorciavam, que se separavam, por exemplo, era um escândalo para a sociedade. Tanto que elas tinham ali uma tendência de morrerem solteiras. Na Índia, né, a gente lembra, Kardec comenta sobre isso no Livro dos Espíritos, porque provavelmente isso era alguma coisa que estava ali causando um certo escândalo na sociedade parisiense do século XIX, mas existe ainda em alguns pequenos vilarejos no interior da Índia, as mulheres, quando ficam viúvas, elas tinham dois caminhos ali, né? Em alguns lugares elas ficam confinadas numa pequena comunidade somente de viúvas, e portanto ela não vai se casar mais, né? Ficava para titia, André. Então elas não se casam mais. Me lembro até de um filme que eu assisti, um filme indiano,
que mostrava ali uma garota por volta dos seus 16 anos de idade, que ela teve um casamento arranjado com um homem mais velho, que era característica daquela sociedade, e aí então esse homem morreu. E ela, com 16 anos de idade, viúva, ela foi mandada para esse local, e ela ficava ali fazendo as artes dela, né, no meio de mulheres, ali com 60, 70 anos de idade. Isso com 16 anos de idade. E por outro lado, o que Kardec chamou a atenção no Livro dos Espíritos é que algumas comunidades que ainda existem lá na Índia, as mulheres, então, conforme os corpos eram incinerados, de acordo com essa cultura que existe na Índia, né, de fazer ali, né, a cremação em público, em céu aberto, né, dos cadáveres, né, dos homens, as mulheres se jogavam na fogueira também. Porque isso era uma tradição e elas tinham que respeitar. E Kardec perguntava, né, como ficam então esses espíritos, essas mulheres que fazem isso? É considerado um suicídio? E aí então ele vai explicar que é uma questão cultural, ainda muito primitiva e tudo mais, né? Mas enfim, não é o caso. Mas o que Emmanuel coloca para nós então aqui, por isso que ele coloca a opinião pública na Terra, quase que até agora, em assuntos de sexo, ficava preocupado em aprovar ou rejeitar pessoas com relação ao casamento ou ao celibato. Ficar ali, né, por toda a vida, ficar só um tempo, né, ou casa com um, ou casa com outro, ou descasa. Até pouco tempo era assim. E ele continua. A evolução, no entanto, descortinou as ciências psicológicas da atualidade, e as ciências psicológicas empreenderam o estudo das complexidades da alma, quase a lhe operarem o desnudamento. E os problemas do sexo vão sobrando em escala crescente. Então, a evolução começou então a fazer com que as ciências psicológicas começassem a ver apenas, não apenas o comportamento das pessoas na sua vida social, em questões de relacionamento. Começaram também a analisar o psiquismo das pessoas com relação a esse tipo de vivência, no caso da sexualidade. E aqui lembra, né, que ciências psicológicas da atualidade, nós estamos falando da década de 1970, lá no seu início. E nós estamos aqui agora em 2022, já 50 anos depois. E o quanto as ciências psicológicas evoluíram em termos de conceitos, em termos de análises e tudo mais, e até mesmo, né, de que forma que as sociedades, de um modo geral do mundo, também começaram a trazer novas complexidades, novas ideias. Questão, por exemplo, né, de liberalidade no modo de pensar, né, nas influências que a sociedade vai exercendo, né, como um todo, para cada indivíduo que compõe nessa sociedade, né, para os seus cidadãos e tudo mais. Então, essa evolução foi fazer com que, né, essas ciências psicológicas, no caso a gente coloca psicologia, psiquiatria, psicanálise, né, e outros tipos, né, de ciências, que vão analisando os indivíduos por aquilo que ele é e de que forma que ele se manifesta no campo do sexo. Por isso ele coloca, né, e os problemas do sexo vão sobrando em escala crescente. A cada dia que a gente vai ali evoluindo, né, cada geração, ou cada década, nem geração, né, é uma coisa tão rápida que a cada década a gente vai tendo ali um comportamento diferente. E só para a gente poder ver isso na prática, por exemplo, né, quando a gente fala sobre os problemas do sexo, a gente vê, por exemplo, dessas influências. Quem se lembrar dos programas que nós assistimos na televisão nas décadas de 1980, 1990, vai se lembrar. De que modo que os filmes, as novelas, os programas infantis, onde as apresentadoras se vestiam de um modo quase que erótico, né? As faculdades de psicologia estudando o erotismo nas crianças, nos desenhos que elas assistiam, nos brinquedos que elas ganhavam. Hoje, de que modo que nós vemos isso, né, nos programas de televisão, naqueles programas de auditório que tinha aquelas coisas escandalosas que a gente via, né, de indivíduos tomando banhos ali com roupas quase transparentes, tudo isso de uma forma provocativa. Só que não era apenas ali a forma como a sociedade se manifestava, mas que tipo de resultado, que tipo de influência isso exercia sobre os indivíduos.
Quando você assiste a uma propaganda e você vê ali, né, algo provocativo, mostrando ali beleza, sensualidade e tudo mais, numa simples venda de produtos, de que forma que os indivíduos se sentem sendo tão influenciados em termos de erotismo? Mas vamos lá. Emmanuel coloca: casados e solteiros, jovens e adultos, quando em lutas emocionais, apresentam distúrbios afetivos e impulsos ambivalentes, insatisfação e carência de ordem sentimental, dificuldades através de condições inversivas e fenômenos diversos da bissexualidade. Então, olha só, casados e solteiros, jovens e adultos, qualquer indivíduo nessas condições começa então a trazer lutas emocionais. Porque ele quer viver alguma coisa, mas o ambiente ou a forma como ele está vivendo não permite, não dá liberdade para que ele possa vivenciar isso tudo. Então ele precisa ou reprimir, ou ele é estimulado a se expandir em termos de comportamento. Todas essas lutas trazem distúrbios afetivos e impulsos ambivalentes, além de insatisfação e carência de ordem sentimental. Falando também aqui, dificuldades através de condições inversivas. E essa expressão, né, a condição inversiva, diz respeito ao espírito, que traz uma personalidade no plano espiritual e reencarna num corpo diferente, num ambiente diferente, numa sociedade diferente, que vai trazer para ele conflitos, além do próprio fenômeno da bissexualidade. Porque nós estamos falando em termos de comportamento também. E aí Emmanuel traz um detalhe muito importante. Ele diz assim: sempre valiosa a contribuição da psicologia em socorro de quantos se identificam no mundo em situação paranormal. Esse paranormal significa aquilo que está paralelo ao normal, não necessariamente falando sobre fenômenos paranormais, do modo como nós entendemos, né? Mas o próprio comportamento do indivíduo, nesse campo do psiquismo, também vai encontrar uma situação paranormal, além daquilo que a sociedade considera como normal. Nos distúrbios do afeto, particularmente quando ensina aos pacientes a conquista da autoaceitação. Então aqui vem esse primeiro trecho desse parágrafo que Emmanuel traz. Então ele diz assim que a psicologia, o trabalho que ela tem feito hoje com as pessoas, quando trazem ali, né, as suas dificuldades, né, em toda a ordem, né, aqui mais uma vez a gente fala com relação aos domínios do afeto. Mas a gente pode falar, por exemplo, né, com relação à etnia, com relação a características do corpo físico, né? Então o indivíduo ali que traz ali uma característica que foge da normalidade, geralmente ele se sente deprimido, geralmente ele sofre preconceitos. E aí então, dentro de um processo terapêutico, aquilo que mais é praticado pelos profissionais é ajudar o indivíduo a se autoaceitar, né? Ou ajudar o indivíduo a se aceitar, para ele se reconhecer pelas suas potencialidades, pelos seus valores, né, pelas suas virtudes. E no campo do afeto não é diferente. Uma pessoa, um paciente que vai a um consultório e ele começa, por exemplo, a falar sobre os seus conflitos afetivos, ligados, por exemplo, né, a suas carências, a homossexualidade, homoafetividade e tudo mais, ele sofre preconceitos da família, do local onde ele trabalha, do grupo onde ele frequenta e tudo mais. Então o trabalho dos psicólogos é exatamente ele fortalecer a sua autoestima, para ele perceber que ele não tem nada de diferente dos outros, que ele pode ser feliz como os outros, ele tem que se aceitar como ele é, deixar de lutar contra a sua natureza. Então é isso que Emmanuel traz para nós aqui, e é exatamente isso que nós vemos, né, junto aqui com as nossas ciências psicológicas. Entretanto, aí vem aqui um porém que Emmanuel traz para nós, entretanto, sem os princípios reencarnacionistas, definindo a conquista, definindo a posição de cada espírito segundo as leis de causa e efeito,
qualquer tipo de assistência às vítimas de desajustes psicológicos resultará incompleto. Então é exatamente o que nós vemos hoje, né? E quando nós falamos na tentativa que nós temos, né, ou na evolução da psicologia, saindo do campo material e começando a entrar no campo do espírito, nós veremos então que ela começa a olhar com mais profundidade. Basta a gente lembrar, por exemplo, né, das obras psicológicas de Joana de Ângeles, quando ela começa a falar do espírito, falar de um indivíduo, ou falar ali dos conflitos de um indivíduo, não a partir daquilo que ele vive naquele momento, mas qual é a origem daquilo no campo espiritual. Então, uma pessoa que traz, por exemplo, uma ansiedade, ela vai para um consultório de psicologia e a técnica dos psicólogos, então, é fazer com que ela consiga organizar a sua rotina, compreender ali a sua posição no mundo, muitas vezes até ali trazendo medicamentos para que ele possa lidar com aquela condição naquele momento da sua existência. Mas aí então, quando a gente começa a aprofundar no campo do espírito, o que o espírito traz na sua bagagem psíquica daquilo que foi vivido anteriormente para que ele possa agora manifestar isso na sua existência? Joana fala, por exemplo, da depressão, e a depressão nós vamos encontrar então, né, 3 causas geralmente observadas, né, quando nós falamos numa visão. Primeiro 2 causas, vamos dizer, né, que a depressão surge por um desequilíbrio bioquímico, e há, portanto, a necessidade de medicamentos para isso. Coisas que o indivíduo traz no seu psiquismo. E aí vai fazer uma análise de que modo que ele está vivendo, como é a sua rotina, como é a sua percepção sobre si mesmo e a posição que ele ocupa num determinado grupo, para poder fazer esse trabalho. E aí depois vem o espiritismo e traz um terceiro elemento. O que o espírito viveu na sua trajetória que acabou provocando nele esse desequilíbrio na existência atual? Se por acaso, no passado, ele trouxe ali ele viveu uma experiência difícil, em que ele traz uma culpa muito profunda, uma angústia muito profunda, uma visão de si mesmo, uma visão autodestrutiva sobre si mesmo, e aí então ele reencarna exatamente para poder lidar com esses conflitos, mas ele vive não apenas resquícios daquilo que ele viveu anteriormente, mas ele acaba vivendo intensamente as experiências que ele viveu no passado. Então a gente vê assim, o que a psicologia hoje pode fazer com a visão que ela tem dessa realidade que nós estamos vivendo, e como a psicologia contribui quando ela parte de uma visão mais profunda, vendo o espírito durante ali toda a sua jornada, e não apenas vendo o momento que ele está vivendo. E é aí que nós vamos encontrar uma diferença na abordagem, quando nós pegamos, por exemplo, os psicólogos que têm essa visão da imortalidade do espírito, da reencarnação e tudo mais, e aqueles psicólogos que trabalham essencialmente desse momento da vida do espírito. É por isso que nós temos, né, a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, a ABRAP, que é exatamente ali aquele grupo de psicólogos que trazem essa visão que o espiritismo proporciona. Olhando o indivíduo assim, não aquele indivíduo, por exemplo, né, sentado ali numa poltrona, conversando com o psicólogo. Você está vendo ali o espírito com uma bagagem ali, né, com aquele caminho aberto ali por trás dele, de onde ele veio durante muito tempo percorrendo e passando por diversas experiências para poder se tornar aquela pessoa que naquele momento está sendo atendido. E aqui então, quando nós falamos nessa parte do sexo, é a mesma coisa. Todos esses conflitos dos domínios afetivos, né, no campo afetivo, vamos olhar aqui apenas não ali para o indivíduo se aceitar como ele é, para que ele possa viver bem. Mas a visão é, mas por que ele veio experimentar essa experiência diferente? Por que para ele isso está sendo difícil? O que ele precisa aprender com isso? Ou o que causou tudo isso? Por isso que ele coloca, né, que essas pessoas, ele diz assim, sem os princípios reencarnacionistas, porque é interessante, você pode acreditar em reencarnação ou não. Quer dizer, mas independente de você acreditar ou não acreditar, você não deixará de ser um espírito reencarnado trazendo a sua bagagem de experiências. E essa bagagem, sem dúvida nenhuma, vai influenciar na sua existência atual. E você, sem isso tudo,
qualquer tipo de trabalho que você faça, por melhor que seja, será um trabalho incompleto. Porque você não está considerando o espírito na sua totalidade. Você está fazendo uma avaliação parcial daquilo que o espírito é, que o indivíduo é naquele momento da sua existência. Nesse sentido, é preciso recordar que todas as lesões afetivas que tenhamos imposto a alguém repercutem sobre nós, criando lesões consequentes e análogas em nosso campo espiritual. Então ele já começa a trazer para nós aqui uma visão do que pode ter causado alguma coisa para uma pessoa no passado. Toda lesão afetiva que você provoca em alguém é uma lesão afetiva que vai repercutir sobre você. Ninguém fica imune ao mal que alguém faz ao outro, mesmo que isso não seja absolutamente intencional. Mas aquilo que você gera no outro, você se torna responsável por isso. E ele coloca, ele dá alguns exemplos para nós. Esse terá traumatizado almas queridas com os assaltos da ingratidão, e se corporificou de novo no plano terrestre, suportando os chamados desequilíbrios congênitos. Então, desde o início, o indivíduo traz esse desequilíbrio. Aquele provavelmente haverá precipitado corações sensíveis em despenhadeiros do sentimento e renasceu carregando frustrações sexuais irreversíveis para todo o curso da própria existência. E quando nós falamos frustrações sexuais irreversíveis, nós podemos falar sobre o comportamento do indivíduo. Ele não se relaciona com facilidade, as relações são problemáticas, questões fisiológicas são ali consequências, né, dessa precipitação, desse desequilíbrio que ele causou no passado. Outro perseguiu criaturas irmãs do sexo oposto, mergulhando-as em desespero e delinquência, e terá voltado à Terra em condições inversivas. Olha que interessante. Eu sou, por exemplo, um homem que eu subjugo mulheres, que eu humilho, que eu constranjo, que eu machuco, que eu desequilíbrio. Qual vai ser a minha experiência? Qual pode ser a minha experiência no futuro? Vir exatamente como mulher para vivenciar essas experiências. E essa condição inversiva, em que eu saí dessa condição masculina e vim na condição feminina, pode acontecer também de eu trazer o meu psiquismo em desequilíbrio. Já que vem ali o elemento culpa e vem também ali o elemento, né, de uma reencarnação compulsória, em que eu sou forçado a viver aquilo tudo e trago a minha mente voltada para um determinado comportamento, sendo que o ambiente e as condições em que eu reencarno me pedem outro tipo de comportamento. E isso vai ser para mim um verdadeiro tormento na minha vida. Depois continua. Outros terão solicitado a própria internação em celas morfológicas de formação contrária aos seus impulsos mais íntimos, de modo a se isolarem transitoriamente para o desempenho de tarefas determinadas. Então eu peço para reencarnar naquele local e daquela forma, né, naquele corpo, né, naquele organismo. Diferentemente do meu psiquismo, eu tenho ali uma forte impressão masculina. E eu peço para reencarnar num corpo feminino, mesmo trazendo essa forte tendência masculina, para que eu possa conter os meus impulsos. E aí então o Emmanuel complementa esse pensamento. E nem sempre toleram as provas e empeços da própria escolha. Mas aí então, em vez de eu me conter por essa necessidade que eu tinha, eu dou vazão a ela, podendo até aumentar o meu desequilíbrio. E outros ainda, que impuseram suicídios e crimes, traições e deserções a pessoas que lhe hipotecavam integral confiança, retornam à experiência física, sofrendo tribulações complexas que variam conforme o grau da culpa com que dilapidaram a harmonia de si mesmos. Então, todos esses exemplos que Emmanuel vai trazendo é, na verdade, o resultado, né, vai resultando em diversos desequilíbrios. Diante dos nossos irmãos de humanidade, em problemas sexuais,
saibamos administrar-lhes amor e esclarecimento, ao invés de menosprezo ou condenação. Normalidade física não quer dizer no mundo que os nossos débitos das existências passadas fiquem extintos. Em razão disso, muitas vezes, é possível que amanhã estejamos rogando amparo juntamente àqueles aos quais hoje estendamos auxílio. Então o que Emmanuel coloca é qualquer tipo de situação vivida por um indivíduo, e aí então a gente pode pensar não apenas no campo do sexo, né, da sexualidade, mas em qualquer outra situação. O indivíduo que vive numa condição de pobreza, um indivíduo que vive com limitações físicas ou intelectuais, né, em ambientes que sejam diferentes, em etnias diferentes, cada um tem ali a sua experiência. Então, quer dizer, aquilo que nós vemos hoje em termos de manifestação no mundo material é apenas uma experiência que o indivíduo está vivendo. E aqui ele coloca assim, né, e o auxílio que nós estendemos a essas pessoas vai fazer com que nós, dentro daquele pensamento que o Chico já trazia, né, o bem que você faz será o seu advogado onde quer que você esteja. Então, pode ser que um dia você precise de uma mão estendida exatamente daqueles que você ajudou. Ou você deixará de receber exatamente porque você não ajudou. E aqui então ele fala que nós vejamos cada indivíduo nas suas experiências com esse pensamento de caridade. Estava no jornal ontem aqui em São Paulo, mostrou uma agressão que aconteceu dentro de um restaurante de um homem que não tolerou a presença de um outro homem que era homossexual. E começou com discussões, ameaça de agressão física, simplesmente por uma questão de intolerância. É a visão dele. E não que o outro seja um coitadinho, mas simplesmente compreendendo que cada indivíduo vive aquilo que diz respeito a ele. Então, essa ideia da tolerância é algo que nós precisamos ainda desenvolver com muita profundidade, porque nós estamos só no começo. Porque nós toleramos enquanto não, né, nos tira da nossa zona de conforto. Porque no momento em que nos provoca, aí então nós temos que mostrar realmente ali a força do nosso caráter. Mas pensando que qualquer indivíduo, em qualquer situação, inclusive nós mesmos, estamos exatamente onde nós precisamos estar, do modo como nós precisamos estar. E Emmanuel conclui aqui então. Uma pena, né? Esse assunto é tão profundo, e nós temos que correr agora aqui no nosso final, mas vamos lá. Encerrando os nossos apontamentos, lembremos-nos de que Allan Kardec formulou a questão número 202 em O Livro dos Espíritos, indagando da espiritualidade superior quanto à preferência dos amigos encarnados ante o renascimento no mundo, a perguntar para que setor da vida humana mais se inclinam, se para o campo de trabalho do homem ou da mulher. E os mentores da codificação kardeciana responderam convincentes. Isso, na essência, não lhes importa. Vale sim para eles, acima de tudo, a prova que lhes compete experimentar. Então, essa mensagem de Emmanuel aqui era muito interessante para nós refletirmos, né? Bom dia, abraço, bom dia, professor. Então é bem interessante. Depois aqui, para a gente concluir, acústica psicológica. O irmão Saulo coloca para nós aqui. E aí, nesse caso, né? Vai com Deus, Andréia, beijos. E aqui, no caso, Herculano Pires, ele acaba sendo até um pouco provocativo, né? Ele diz assim: no sentido orgânico, biofisiológico, os espíritos não têm sexo, pois não possuem o corpo material e não se reproduzem. Mas o sexo vegetal, animal e humano é simples manifestação de polaridade. Há, portanto, um problema espiritual de polaridade semelhante ao das correntes de energias que conhecemos, determinando a condição íntima do espírito e sua posição masculina ou feminina. Por isso, nos planos inferiores da espiritualidade, nas regiões de transição do plano físico para o metafísico, as regiões infernais das religiões clássicas, ou as regiões umbralinas da concepção espírita, o corpo espiritual das entidades
reproduz as condições sexuais que tiveram na vida terrena. Ou seja, quando se tem uma percepção do mundo espiritual, através do próprio potencial mediúnico, de sonhos e tudo mais que o indivíduo tem, ele vai sempre pensar em pessoas no mundo espiritual, trazendo ali, a sua personalidade masculina ou feminina, ou qualquer outro tipo de personalidade. Inclusive, ele traz aqui, os íncubos e os súcubos da Idade Média, são exemplo dessas formas grosseiras de espíritos inferiores, que íncubos e súcubos eram considerados os demônios da Idade Média, que eram demônios do sexo masculino ou do sexo feminino, que influenciavam os encarnados, nas suas seduções. Então, essa visão mesmo da Idade Média, por exemplo, dentro da Igreja Católica, quando você pensa num súcubus, aquele espírito feminino que assedia os homens, aqueles eram grandes demônios do mundo espiritual e os encarnados estavam ali suscetíveis, a essas influências. Mas muito bem, as manifestações desses seres inferiores confundem muitos estudiosos e videntes e médiuns videntes que não aceitam a tese espíritas de que o espírito não tem sexo. Então, como é que o espírito não tem sexo se nós vemos os espíritos com sexos, inclusive com comportamentos dentro do campo da sexualidade? Simples falta de melhor discernimento doutrinário. Mas, como ensina Emmanuel em sua mensagem, as lesões afetivas que produzimos nos outros repercutem em nós, criando lesões consequentes e análogas em nosso campo espiritual. É um fenômeno de acústica psicológica, semelhante aos da acústica física e fisiológica das teorias de Ehrenholtz. Os problemas sexuais, portanto, fazem parte da lei geral de ação e reação, que determina as nossas provas e expiações. Então ele está falando aqui de problemas sexuais, é essa expressão que ele utiliza. Essa é a razão porque as vítimas de desequilíbrios nesse campo não devem ser encaradas ou tratadas com repulsa brutal e hipócrita do passado. Os que assim procedem, faltando com a caridade, podem estar preparando para si mesmos situações semelhantes no futuro. E aqui ele provoca. Mas isso não justifica a aceitação em termos de normalidade, como hoje se pretende, pois então estaríamos endossando e estimulando o desequilíbrio e sua propagação, ao invés de ajudar as suas vítimas a se reequilibrarem. Emmanuel recomenda a aceitação caridosa do doente, olha como ele coloca aqui, isso nos tempos atuais é inaceitável, Ver aquele que vem, com aquilo que é chamado de um conflito psicológico, como um doente, Então era exatamente aquilo que os próprios livros de medicina tratavam, Então o indivíduo que vem, que traz a homossexualidade na sua personalidade, é um indivíduo doente. Então aqui é uma visão de 50 anos no passado. E temos que entender, que essa era a visão que se tinha na época, hoje nós temos uma visão diferente. Mas recomenda que lhe apliquemos a terapêutica de amor e esclarecimento ao invés de menosprezo ou condenação. Porque foi assim que Jesus procedeu com os desequilibrados no seu tempo, desde o endemoniado Gerazeno até a mulher adúltera. Então aqui quando ele coloca, por isso que eu falei para vocês que seria provocativo, mas isso não justifica a aceitação em termos de normalidade. O que é o normal para nós? Bom dia, dona Miriam. O que é o normal para nós? O que é aceito para nós? Mas de que forma que nós podemos observar isso da perspectiva espiritual? De que modo que esse tipo de comportamento que nós temos, ou um determinado tipo de comportamento que nós tenhamos, vai contribuir para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E nós não podemos deixar de usar essas duas expressões, o crescimento e evolução, porque a nossa presença aqui no nosso mundo não tem outra finalidade que não essa. Então, quando nós vemos na televisão, por exemplo, a nudez e a simulação de prática sexual,
como nós vemos nas novelas, nos filmes, nas séries, nos desenhos e tudo mais. É normal isso para nós? É normal. Nós já nos acostumamos a ligar a televisão, já inclusive acabou aquela ideia, né? Esse programa é recomendado para maiores de tantos anos. Aparece aquele númerozinho no cantinho da tela para dizer assim que não é recomendável. Mas aí quando nós pegamos uma criança de 10 anos assistindo uma novela, onde ela sofre a influência do erotismo com um ato que está sendo praticado por 2 atores numa simulação, isso é normal? A gente vai dizer, mas no mundo de hoje isso é normal. Quando nós pensamos no papel que nós temos hoje no mundo, em termos de evolução, isso contribui para a nossa evolução? A gente vai pensar, bom, isso não contribui, então não pode ser normal. Então tudo aquilo que nós pensarmos em termos de normalidade, né, como eu falei para vocês, me veio a imagem, né, quando programas infantis da década de 90, nós encontrávamos as apresentadoras de maiôs do lado de crianças ali de 7, 8 anos de idade. É normal isso, né? Vamos dançar e cantar com as crianças, com aquela condição quase seminua. É muito normal isso na televisão. Assim como nós encontrávamos, né, também propagandas de cigarro, propagandas de bebida, que eram normais também na televisão. E aí, fisicamente, que é muito mais fácil a gente perceber fisicamente do que moralmente, perceberam que o alcoolismo, o tabagismo, trazia malefícios para a saúde. E aí então começaram a vir as proibições. Já não podia mais propaganda de cigarro e tal. Mas com relação à parte moral, como é que você pode dizer que aquela pessoa que faz uma simulação na televisão, num filme, numa novela, como é que você pode dosar que aquilo é bom ou não é bom? Então essa questão de normalidade ela é muito relativa. E se nós não colocarmos, né, nós colocarmos os nossos valores, desses valores dos melhores que nós temos, para fazermos essa avaliação, aquilo que pode ser nocivo para nós moralmente vem com o rótulo de normalidade. Num carnaval, por exemplo, em que as pessoas seminuas, ou muitas vezes nuas, como polêmicas que nós já vimos, aparecem na televisão, né, nos locais assim, onde o carnaval ele acaba sendo vivenciado, aquelas disputas de beijos, drogas, álcool em excesso, distribuição de preservativos em época do carnaval, é tudo normal. Mas normal até que ponto, se nós pensarmos por essa perspectiva moral? Certamente a gente vai pensar, mas isso aí é muita caretice, né? O nosso mundo não é assim. Tudo bem, mas a gente nunca pode esquecer que a nossa presença no mundo tem um objetivo. E é isso que a doutrina espírita vem mostrar para nós, que não é uma questão de você pensar de uma forma religiosa ou não, é de você pensar de um modo moral ou não. E até mesmo, né, questão moral, ela passa por mudanças com o passar do tempo. Aquilo que é moral hoje pode ser imoral no futuro. Aquilo que foi imoral no futuro pode ser moral hoje. É por isso que nós precisamos primeiro calibrar a nossa consciência para encontrar exatamente quais são as referências de valores, para que aí sim a gente faça o nosso julgamento. Então tudo aquilo que nós pensarmos em termos de moralidade, especialmente no campo do sexo, é muito importante que nós tenhamos esse cuidado, porque muitas vezes isso vem na condição de provas e expiações para determinados indivíduos, para determinados grupos, que quando nós aceitamos como normal, ele perde a sua função. Porque em vez de eu me educar, eu continuo vivendo da mesma forma, só que agora dentro dessa nova normalidade. Mas tudo isso vem com o tempo, nós precisamos ter ali uma visão bastante caridosa, bastante cuidadosa, exatamente para que a gente, em vez de tentar melhorar alguns novos valores, a gente acaba distorcendo o outro. Porque em nome da moralidade, eu me torno uma pessoa intolerante. Ou seja, eu quero me moralizar de um lado, mas eu me torno imoral do outro a partir do momento em que eu não tolero as diferenças que eu convivo, né? Então, precisamos ali cada um fazendo o seu próprio ajuste, porque cada um tem o seu próprio tempo e a sua própria bagagem de valores também. Mas é isso. Né? Pois é, essa questão de palavrões, por exemplo, né? Os palavrões é tudo normal. Pensa você como um espírito encarnado que você tem um compromisso aqui para cumprir. Esse tipo de comportamento te ajuda em alguma coisa, então você precisa mudar. Fabi trazendo para nós aqui uma mensagem, muito obrigado pela participação aqui.
Amigos, né, sempre atentos aqui às nossas necessidades, né? Então a gente encerra assim, né? O Fabi trouxe então. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para lá. Faltou um trechinho aqui do final dessa última mensagem, Fabi. Mas eu vou lendo aqui do começo, vamos lá. Queridos amigos e irmãos de aprendizado, bom dia e muita paz em seus corações. Como vimos ontem, ainda estamos elaborando nossos sentimentos, aprimorando-os para elevá-los à condição que nos cabe enquanto espíritos capazes de conhecer a verdade de Deus, a ponto de ser uno com o Pai, como Jesus conhece e é. Natural, portanto, que o amor que sentimos hoje ainda seja um sentimento um tanto quanto permeado de imperfeição e de outros sentimentos ainda embrutecidos que estão em processo de aperfeiçoamento, tanto quanto nós mesmos somos imperfeitos e caminhamos rumo à perfeição. Engraçado não é, quando pensamos que somos espíritos em evolução, normalmente nos referimos aos nossos atos, esquecidos que nossas ações nascem inicialmente dos nossos sentimentos, que orientam nosso pensamento e então resultam nas ações que realizamos. Portanto, amigos, não há evolução do espírito sem o aperfeiçoamento dos sentimentos. Lembrando daquela escala, né? Nós pensamos, dizemos e agimos. Então, quer dizer, tudo começa no pensamento. Mas tudo é trabalhado aos poucos pela vida, que se orienta pelas leis de Deus em uma pedagogia divina e perfeita, que respeita o estágio de maturidade de cada um. E também reconhece o valor e a capacidade de aprendizado de cada um. Cada desafio é um convite ao aprendizado. Mas, amigos, cada rotina que vivemos, igualmente, é um excelente instrumento de aprendizado, não duvidem. Pouco a pouco, trabalhamos nossas emoções, aperfeiçoando nossos sentimentos. Um pouquinho. Mudamos o pensamento porque ansiamos viver melhor e nossas ações muitas vezes são conduzidas por circunstâncias impositivas, às vezes duras e dolorosas. A liberdade, a possibilidade, a beleza muitas vezes são provas para as quais viemos com propósitos elevados e nem sempre correspondemos. Tanto em um caso como em outro, aliás, em todas as circunstâncias, o Pai não nos abandona. Ao contrário, observem com cuidado, ou melhor, sintam com cuidado, e vocês perceberão a vida apoiando quando estamos fragilizados, incentivando quando podemos vencer, indicando o caminho no sussurro das vibrações amorosas daqueles que os amam. Não se enganem, tudo é um meio de trabalharmos sentimentos, pensamentos e ações. Mesmo quando erramos e somos convidados a sorver o remédio amargo da expiação, ainda estamos nesse trabalho de aperfeiçoamento. E sempre, sempre, irmãos, sob o amparo do amor do Pai. Do Pai, amor, que ainda temos uma pálida ideia fundamentada no que entendemos por amor. Mas mesmo assim atribuímos a Deus o melhor amor que já conseguimos elaborar. E podemos lhe garantir, esse maior e melhor amor ainda é uma frágil luz do grandioso amor que o Pai sente por cada um de nós, em todos os momentos de nossa existência, desde frágeis espíritos até o espírito mortal que caminha na senda do aprendizado. Falta esse trechinho, Fabi, do finalzinho aqui agora, por favor. Se você tiver com ela aí. Caminha na senda do aprendizado, sempre em rumo certo ao abraço do nosso Criador. Né? Então está aqui essa mensagem para nós, mostrando, né, muito obrigado mais uma vez, trazendo para nós aqui esse esclarecimento exatamente da escalada, né, do amor como sentimento em evolução. Então nós começamos de uma forma primitiva, nós vamos avançando de uma forma mais equilibrada, mais elaborada, até ir depurando e muito mais para frente
termos ali um entendimento perfeito do que é o amor de Deus por cada um de nós. Né? Então está aqui essa receita, começando exatamente pelo entendimento, né? Tolerância por nós mesmos, pelas nossas imperfeições, tolerância ainda pelas imperfeições do outro, mas percebendo que todos nós acertamos muitas vezes optando pelo amor, ou aprenderemos optando pela dor, mas cada um vai vivenciar o processo relativo ali à sua necessidade. Então esse é o ensinamento para todos nós. A Angelina colocou para nós lá em cima também, nós espíritos temos uma tarefa, nós espíritos temos uma tarefa grande na sociedade como ela é, não em palavras, mas em atitudes, será um exercício constante, né? Então é o que a gente vai ver aqui, né, aquela mensagem que eu gosto bastante, que diz assim, né, para muitas pessoas nós seremos o único evangelho que ela vai ler na vida, né? Isso significa que é o nosso exemplo, são as nossas condutas, né, são ali cada comportamento nosso vai mostrar exatamente essa representação do evangelho, se nós assim nos posicionarmos, né? Beleza, Dudu? Mas é isso, pessoal. Esse aqui então é o nosso conteúdo de hoje. Reflexões importantes, temas polêmicos, temas que nos trazem aqui, nos instigam a reflexões profundas, mas o mais importante de tudo, né, se nós olharmos a forma e não olharmos o fundo, como Kardec sempre nos lembra, a gente sempre vai se apegar à superficialidade. Então, independente do modo como cada um vive, cada um está vivendo a sua própria experiência, inclusive nós mesmos, de acordo com a posição que nós ocuparmos na sociedade. Se eu critico o outro, se eu rejeito o outro, se eu agrido o outro, a responsabilidade é minha. Ele está vivendo a vida dele, e eu estou vivendo a minha vida. Aquilo que eu faço ao outro repercute sobre mim mesmo. Então essa é a visão que a gente tem que ter. Se a gente olha, por exemplo, alguém que provoca uma guerra, é a responsabilidade dele. O nosso trabalho certamente é minimizar os efeitos. Agora eu posso agravar aquilo que ele já fez ou me comportar de um modo equilibrado, tentando trabalhar exatamente para a construção do bem ou reconstrução daquele bem que foi aparentemente destruído. É isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, né? Desculpa aqui pelo tempo que nós nos excedemos, mas nós fechamos por aqui então esse nosso encontro, né?